A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos. Vamos trabalhar neste vídeo Apocalipse, capítulo 4, verso 1 ao 11. O trono de Deus, a sala de comando do universo. Na introdução, nós vamos trabalhar umas perspectivas. Primeiro, a primeira visão foi do Cristo da glória no meio da sua igreja. Depois, a primeira visão do Cristo exaltado, que cuida da sua igreja e a protege, começa a revelação, abre aspas, do que acontecerá depois dessas coisas, fecha aspas. Primeiro, Cristo revelou-se como aquele que conhece a sua noiva no íntimo. Ele conhece todas as virtudes e fraquezas da sua noiva. Nenhum defeito da sua noiva está oculto diante dos seus olhos. Contudo, o Cristo exaltado aponta para a sua noiva o caminho de retorno e diz que ele é o remédio para a sua própria igreja. Ele não rejeita a sua noiva, mas é o remédio para ela. Segundo tópico aqui na nossa introdução, agora a visão que se segue será das grandes tensões que a noiva enfrentará até a segunda vinda do noivo. Esta revelação inclui a destruição dos poderes do mal, de Satanás e da morte. Mas antes de serem destruídas, estas forças más se empenharão num tremendo esforço desesperado para frustrar os planos de Deus, tentando, concomitantemente, destruir o povo de Deus. Esta é a grande tensão entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Terceiro tópico aqui do nosso vídeo, dessa introdução, evidentemente, a mensagem central do livro do Apocalipse é mostrar para a noiva perseguida que o seu Deus está no trono do universo. Olha que mensagem. Antes do mundo perseguir a igreja, e aí nós vamos ter a abertura dos 7 selos, e Deus visitar o mundo com seu juízo parcial, aí nós vamos ter as 7 trombetas, e o juízo final, que teremos o contexto das 7 taças, é revelado a João, que Deus está entronizado e governando o seu universo. Não importa quão temíveis ou até mesmo incontroláveis forças do mal pareçam ser na terra, elas não podem frustrar os desígnios do Senhor, nem mesmo vencer a igreja de Deus, pois é Deus mesmo quem está governando o universo. E sabe de onde? A partir do seu trono. Quarto ensinamento aqui na introdução: o destino da noiva não está nas mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. Quando o mundo está incendiado pelo ódio, guerras, conflitos, quando a terra está cambaleando, bêbada de sangue, precisando levantar os nossos olhos, ou precisamos, levantar os nossos olhos e ver o nosso Deus assentado sobre um alto e sublime trono. Como diz lá em Isaías capítulo 6, verso 1. É Ele quem governa, é Ele quem governa o universo. No meio das provas e tribulações, precisamos fixar os nossos olhos naquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Igreja, somente quando olharmos todas as coisas, inclusive as tribulações, como vai aparecer no capítulo 6, desde o aspecto do trono, é que alcançamos o verdadeiro discernimento da história. Vamos lá? Não posso deixar de te pedir para se inscrever aqui no canal do professor Daniel Ramos, para a gente partilhar sempre essas bênçãos aí, ok? Vamos para o primeiro tópico do nosso vídeo hoje? Isso aí foi só a introdução, né? Vamos agora para o vídeo propriamente dito. Primeiro tópico, Apocalipse revelado do céu, não descobrimento da terra. Verso 1 e 2. Uma porta aberta no céu. Um conhecimento do futuro não é alcançado mediante artes mágicas ou leitura dos astros, nem mesmo por profecias humanas. Não. Nós não podemos conhecer nada do futuro, a não ser que Deus revele para nós.
O futuro estará coberto por um véu, até que Deus abra a porta do céu. O céu aberto não libera apenas acontecimentos, mas também entendimento, pois João contempla o trono antes de contemplar os dramas da história. Muitas vezes sentimos como se o céu estivesse... Que palavra que eu vou usar aqui? Se estivesse fechado. Fechado para nós. Aí eu me lembro daquele versículo, né? Abre aspas. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominastes, e como os que nunca se chamam pelo teu nome. Oh, se fendesse os céus e descesses, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Lá de Apocalipse, capítulo 63, verso 19, e o capítulo 64, verso 2. No começo de Apocalipse, aparecem as 13 portas mais importantes da vida. A porta da oportunidade, no 3, verso 8. A porta do coração humano, capítulo 3, verso 20. A porta da revelação, capítulo 4, verso 1. E a voz, como que de trombeta? Lá no capítulo 1, verso 10, Jesus revelou-se a ele da mesma forma. Lá bastou João voltar-se para Jesus, capítulo 1, verso 11. Agora João precisa subir ao céu. Não muda apenas de posição, mas de lugar, pois agora não se trata mais de vislumbrar o presente, mas o futuro. E o futuro vem sobre nós, a partir do trono de Deus. Sobre qual, ou sobre, sobe para aqui, melhor dizendo, né? Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. João é chamado ao céu para ver, não o aspecto cíclico da história, não. Não a história sem freio, sem rumo, também não. Não a história dirigida por homens, não. Mas para ver o que deve acontecer. Grifa essa expressão, o que deve acontecer. Isso em fórmula técnica, a palavra tem que se cumprir. O Deus que está no trono é quem determina tudo o que acontece. Não há acaso, nem falta de controle. O futuro está nas mãos dele. Não precisamos temer. Tudo o que acontece sobre a terra resulta de algo que sucederá no céu. A causa está no céu e o efeito se verifica sobre a terra. Imediatamente, eu me achei em espírito. Olha que expressão linda. João já não vê com os olhos físicos, nem escuta com os ouvidos físicos. Ninguém jamais viu a Deus. Ele habita em luz imarcessível, em carne e sangue. João não suportaria contemplar o esplendor da glória. Então ele tem uma visão. Qual é essa visão? É o segundo tópico do vídeo de hoje. Deus está assentado no trono do universo. Versos 2 e 7. 2 ao 7, melhor dizendo. João viu um trono no céu. Vamos começar do verso 2. Amados e amadas, o trono é um lugar de honra, autoridade e julgamento. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição desse trono do céu. O livro de Apocalipse é o livro da soberania de Deus, da vitória de Jesus. Aquele que criou todas as coisas está no controle de tudo e levará a história para uma consumação final, onde ele sairá, evidentemente, vitorioso. A essência dessa revelação é mostrar que todas as coisas são governadas por aquele que está assentado no trono. Das 67 passagens do Novo Testamento que aparecem a palavra trono, 47 delas estão no livro do Apocalipse e 12 vezes só aqui no capítulo 4. Todos os detalhes estão orientados com vistas ao trono, sobre o trono, em redor do trono, a partir do trono, diante do trono, no meio do trono. O trono é um símbolo da soberania inabalável de Deus.
O trono é o verdadeiro centro do universo. Esse trono não está na terra, mas no céu. O universo na Bíblia não é geocêntrico, nem mesmo heliocêntrico. O universo na Bíblia é teocêntrico. Aqui temos a verdadeira filosofia da história. João viu o glorioso Deus assentado sobre o trono. Ele viu, grifa isso, lá no versículo 2. Para uma igreja perseguida, torturada, martirizada. Roma, perseguições ao longo da história e o anticristo e por aí vai. Esta é uma mensagem consoladora. Saber que o seu Deus está no trono. Dá uma conferida novamente lá em Isaías capítulo 6, verso 1. Salmo 99, verso 1. Isso não é uma prerrogativa apenas apocalíptica, é bíblica. Totalmente bíblica. Não se trata de versículo isolado. O que João descreve não é Deus mesmo, mas o seu fulgor, seu esplendor, porque ele não pode ser descrito. Êxodo capítulo 20, verso 4. Não há descrição do trono, nem da pessoa que está sentada nele. O que João viu quando olhou para o trono só pode ser descrito em termos de brilho de pedras preciosas. João descreve a Deus como um ser absolutamente misterioso, único, singular, totalmente outro. João diz que ele é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, aquela que é mais cristalina, a mais pura, sem nenhuma poluição. É o nosso diamante, uma abundância de luz que emana dessa pedra e de sardônio, cor vermelha, mais translúcida que existe. João vê beleza, riqueza, abundância de luz. Claro, Deus é luz, ele habita em luz inacessível. A pedra de jaspe, branca, descreve a santidade de Deus e o sardônio, vermelho, descreve o seu juízo. Tal Deus é santo, tal Deus é justo. Quais são as características do trono de Deus? Versículos 3 até o 7. O trono de Deus é um trono de graça e misericórdia. Versículo 3. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. O arco-íris é o símbolo da graça e misericórdia de Deus, símbolo da sua aliança com seu povo, de que não mais o destruiria. Normalmente, o arco-íris aparece depois de uma tempestade, mas aqui ele aparece antes dela. Para os filhos de Deus, a tempestade já passou, porque Cristo já deu a si mesmo para nos resgatar no dilúvio do juízo. Agora, temos o sol da justiça brilhando sobre nós. Ainda que o juízo venha sobre os homens, a igreja de Cristo será poupada. O que foi redimido não poderá ser destruído. Ainda que o mal nos alcance, Deus fará com que todas as coisas aconteçam para o nosso bem. Caríssimo e caríssima, antes de Deus derramar o seu juízo sobre a terra, Ele oferece a sua misericórdia. Antes das taças do juízo, Ele envia as trombetas de alerta. O trono de Deus, mais uma descrição, é um trono de juízo. Versículo 5. A gente observa aqui que tem relâmpagos, as vozes e os trovões. Tudo isso são evidências de juízo e ira. O arco-íris, O arco-íris foi visto antes dos relâmpagos. A graça sempre antecede o julgamento. Aqueles que recusam a misericórdia, evidentemente, terão que suportar o juízo. Quem não foi purificado pelo sangue terá que suportar o fogo do juízo divino. Hoje, há homens que escarnecem de Deus,
cospem no seu rosto, zombam da sua palavra de diversas formas, até mesmo dentro da igreja. A mídia diz que Deus está errado, mas Deus, na verdade, está no trono e derramará o seu juízo. Precisamos tomar posição. Arco-íris vem antes dos relâmpagos e trovões, porque aqui a graça vem antes do juízo. Se você puder, pega a sua Bíblia e dá uma comparada lá em Isaías 61, verso 1 e 2, com Lucas, capítulo 4, versos 17 ao 21. Na primeira vinda, Jesus veio em graça. Na segunda vinda, virá em juízo. O trono de Deus se manifesta em juízo contra os homens ímpios. Dilúvio, Sodoma, Egito, Babilônia e, por que não dizer também, Jerusalém. Esse juízo de Deus, muitas vezes, é em resposta às orações da igreja. Confere lá o capítulo 8 de Apocalipse, do 3 ao 5. O trono de Deus não é passivo. O cálice da ira de Deus está se enchendo. O juiz de toda a terra fará justiça e ninguém escapará. O juízo é certeiro. O Espírito de Deus aqui não se manifesta como pomba, mas como 7 tochas de fogo, que é um símbolo de combate. Lembra lá do Gideão? 7 tochas de fogo, símbolo de combate. O trono de Deus, é uma explicação aqui, é um trono de santidade e transparência. Lá no versículo 6 a gente vai ver essa prerrogativa. Esse mar de vidro está em contraste com o mar de sujeira e poluição do pecado. Isaías 57, 20. Para estar diante do trono de Deus é preciso ser puro, limpo. Não há sujeira diante do trono de Deus. Não há corrupção. Tudo é transparente, limpo, puro. Deus é santo. No céu não entra nada, absolutamente nada contaminado. Deus não se associa com o mal. Ele abomina o mal. Embora ele ama a todos, ele não ama a tudo. Não confunda essas coisas. Amar a todos não é o mesmo que amar a tudo. Terceiro tópico aqui do nosso ensinamento no vídeo: a igreja glorificada participa do reinado e do julgamento do mundo. Versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos. Esses tronos estão ao redor e não no centro. Deus está no alto e sublime trono. Ele reina sobre todos os outros tronos. Assentados neles, nesses 24 tronos, tem 24 anciões. Assentado fala de uma posição de autoridade e poder. A igreja tem a honra, não apenas de ser salva, mas também de reinar nos céus e ser assistente de Deus no seu julgamento. Dá uma conferida lá em Mateus 19, 27 ao 29 e também em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Fomos constituídos reinos e sacerdotes. Apocalipse 1, 6. Os sacerdotes estavam divididos em 24 turnos. 1 Crônicas 24, versos 7 ao 18. Aqui somos divididos em igrejas, denominações, mas no céu seremos uma só igreja, os que foram lavados do sangue do Cordeiro. Fomos constituídos. Nós julgaremos o mundo e também os anjos. 1 Coríntios capítulo 6, verso 2 ao 3. Os 24 anciãos representam o povo fiel a Deus. A igreja do Velho e do Novo Testamento. A igreja do patriarca e do apostolado. A totalidade da igreja de Deus na história. Esses 24 anciãos são identificados por suas roupas brancas, por sua incumbência, assentam-se em tronos para reinar e julgar, e por sua posição, eles possuem coroas de vencedores. Os 24 anciãos
estão vestidos de branco e usando coroas de ouro. As vestiduras brancas falam de justificação. As vestiduras brancas são as vestimentas que se prometem aos fiéis. Capítulo 3, verso 4. Não há redenção para os anjos, e sim para os homens. Portanto, os 24 anciões não poderiam ser anciãos, né? Os 24 anciãos não poderiam ser anjos, mas somente homens remidos. Quando eu falo homem aqui, estou falando no sentido antropológico. Homens e mulheres, evidentemente. No céu não há sexualidade. H.B. Sweat afirma que o número 24 representa a igreja na sua totalidade. É uma visão não do que é, mas do que há de ser. A visão plena como será na glória, adorando e louvando a Deus diante do trono nos céus. As coroas de ouro falam da posição de honra, autoridade, prestígio dos remidos no céu. Essas coroas de vitória prometidas aos que permanecem fiéis, mesmo diante da morte. Aí você confere no capítulo 2, verso 10 e o capítulo 3, verso 11. Caríssimo e caríssima, o quarto tópico do nosso vídeo ensina a doxologia dos 4 seres viventes ao que está sentado no trono. Aí nós vamos trabalhar os versículos 6 a 8. Quem são esses 4 seres viventes que estão no meio e ao redor do trono? Olha que coisa interessante. Bom, Arthur Bloomfield pensa que esses representantes representam os 4 evangelhos. Esses seres representam os 4 evangelhos. O leão mostra Jesus como rei, Mateus. O novilho mostra Jesus como servo, Marcos. O homem mostra Jesus como homem perfeito, Lucas. E a águia mostra Jesus como aquele que veio do céu e volta para o céu, João. H.B. Sweat e William Barclay pensam que eles representam a totalidade da natureza. Os 4 seres viventes representam todo o nobre, forte, sábio e rápido da natureza. Cada figura tem preeminência em sua própria esfera. O leão é supremo entre os animais selvagens, o boi entre os animais domésticos, a águia é o rei das aves, o homem, o supremo dentre todas as criaturas viventes. Os 4 seres viventes representam toda a grandeza, poder e beleza da natureza. Aqui vemos o mundo natural trazendo sua doxologia ao que está no trono. A natureza louva o Criador. Já nos avisava Salmos 19, verso 1, 2, Salmos 103, 22, Salmos 148. William Hendrickson pensa que eles representam seres angelicais. Esses 4 seres viventes são querubins, conforme Ezequiel, capítulo 10, verso 20. Anjos de uma ordem superior. Os querubins guardam as coisas santas de Deus. Em Gênesis 3, 24, você vê isso. Êxodo 25, verso 20, você também vê isso. A canção deles é a canção dos anjos. Lembra lá de Isaías, capítulo 6, verso 1 ao 4? Eles são descritos como leão, novilho, homem e águia. Fortaleza, capacidade para servir, inteligência e rapidez. Essas são características dos anjos. Já também está prescrito em Salmo 103, verso 20 e 21, Hebreus, capítulo 1, 14, Daniel, capítulo 9, 21, Lucas 12, verso 8 e o capítulo 15, verso 10. Quando a Bíblia quer usar a linguagem de toda criatura, o faz com precisão, em Apocalipse 5, verso 13. O que esses 4 seres viventes fazem, afinal de contas? É a pergunta que vai ser respondida no verso 8. Eles proclamam sem cessar
O livro do Apocalipse está cheio de cânticos de exaltação a Deus. Você quer referência? Então vai lá. Capítulo 4, verso 8 e 11. Capítulo 5, versos 9 ao 13. Capítulo 7, versos 12 ao 17. Capítulo 11, verso 15 ao 18. Capítulo 12, verso 10 ao 12. Capítulo 15, versos 3 ao 4. Capítulo 16, versos 5 ao 7. Capítulo 18, verso 2 ao 8. E o 19, do 2 ao 6. A santidade de Deus, o santo, descrição. Santo, santo, ênfase. Santo, santo, santo. Fala da plenitude da santidade. E a onipotência de Deus, o Todo-Poderoso. As pessoas para quem se escreveu o Apocalipse estavam sob a ameaça da morte. Saber que Deus é soberano implica confiança no triunfo final. A eternidade de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Os impérios podem levantar-se, podem cair, mas Deus é que permanece para sempre. Eles dão glórias a Deus. Glória, honra e ação de graças. Olha que doxologia linda. O céu é o lugar da celebração, louvor, glorificação ao nome de Deus. Veja, eles não cessam de proclamar essa doxologia. O quinto ensinamento aqui do nosso vídeo, a doxologia da igreja ao que está sentado no trono. É o ensinamento dos versos 10 ao 11. O objeto da adoração, Os remidos adorarão aquele que vive pelo século dos séculos. Também adoram o Espírito Santo. Capítulo 1, 4 ao 5 e o 4, verso 5. Igualmente adoram o Cordeiro. Capítulo 5, versos 12 e 13. Os atos da adoração, qual que são? A igreja se prostra diante daquele que está sentado no trono. A glória deles é glorificar ao que está sentado no trono. Depositarão suas coroas diante do trono. O que é isso? Sinal de total submissão e remissão. E quais são as palavras da adoração? O que está sentado no trono é Senhor e Deus. E eles declaram isso. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder. Ele é digno de receber a glória. Eles não são dignos de glorificar. Por isso, se prostram e depositam as suas coroas diante do trono. A visão do trono de Deus levou Rendel a escrever a sua obra maior. Aleluia. Quem nunca ouviu, né? Aleluias de Rendel. O que está sentado no trono é o Criador de todas as coisas. Isso mesmo. O mesmo Deus que criou tudo, sustenta tudo, levará o mundo, a história e a igreja à consumação final. Por falar em final, vamos à conclusão do vídeo de hoje. Caríssimo e caríssima, João é chamado aos céus para ver o trono e também o entronizado. O trono de Deus está no centro do universo. Tudo acontece a partir do trono. Tudo está ao redor do trono. Graça e juízos emanam do trono. Todo louvor e glória são dirigidos àquele que está assentado no trono. Como nós reagimos a essa perspectiva? A Ele seja a glória para sempre. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida.